Bom, primeiro vamos falar do ND, o fato nós temos vindo aqui para Manaus, né? Isso foi uma grande felicidade que acabou ocorrendo. A gente sempre defendeu na nossa pauta que o Banco Central tem que ter maior presença no território nacional, principalmente com uma regional em cada uma dos estados do país, ou seja, em cada uma das capitais, tá? Mas, na iminência que esse discurso não tinha eco, tá, nós resolvemos indicar, então, qual deveria ser a primeira capital. E escolhemos Manaus, porque Manaus é a capital importante mais distante de uma regional do Banco Central. E, além disso, a regional que deveria atender aqui a região norte, consequentemente aqui a região amazônica, o polo industrial, é exatamente a regional mais carente do Banco Central. Aqui está sob risco, inclusive, de desaparecer. Então, essa foi o grande motivo da gente vir aqui em Manaus. E acabou sendo uma grata surpresa que começamos a descobrir que realmente Manaus, o estado do Amazonas, ele tem as pessoas daqui têm um certo sentimento de abandono em relação ao governo federal. Então, daí a importância realmente da gente vir para cá. E isso culmina com a falta de numerário para atender a população local. A dificuldade de se conseguir troco, ou a qualidade das moedas que estão aqui que estão em circulação, servindo como troco. Nós temos aqui um diretor que pegou outro dia uma nota dentro do ônibus aqui, de R$2, completamente preta, enegrecida. Né? Jamais tinha visto uma nota tão ruim na vida dele. Então, são fatores aqui importantes que a gente tem que levar agora para uma discussão mais séria. Brasília, a senadora Vanessa Grazottin já se comprometeu de fazer uma audiência pública a esse respeito lá em Brasília, de uma maior capilaridade do Banco Central. Esse acho que foi o ponto central da nossa vinda para cá. Quanto à nossa Assembleia propriamente dita, ela está num clima cordial, né? Nós estamos discutindo aqui os rumos do sindicato, tivemos uma boa discussão sobre como o nosso sindicato deve agir, deve atuar, né? Já estamos agora fazendo a nossa pauta salarial, que em grande parte está reafirmando as nossas reivindicações, né? E colocando alguns detalhes, fazendo alguns detalhamentos, colocando algumas coisinhas, vamos dizer, novas, mas particularidades praticamente em cima da pauta que a gente já tinha. Então, estamos chegando aqui ao final do ND, e vai terminar hoje é sábado, né? E está tendo um evento com um grande sucesso na realidade, tá? E acho que vamos sair aqui com propostas bem razoáveis aqui para direcionar ou temperar aí as nossas ações para os próximos 2 anos. Okay? Muito obrigado. A realização da 26ª AND em Manaus tem um duplo objetivo. Em primeiro lugar, busca fazer um debate aprofundado entre os delegados sobre os rumos do nosso sindicato, sobre a nossa campanha salarial, enfim, questões que dizem respeito ao nosso dia a dia. Nesta AND, particularmente, ao discutirmos o nosso sindicato, a concepção de sindicato que foi aprovada pelos delegados, leva em conta a necessidade de fortalecer o sindicato como o sindicato único da categoria e uma concepção plural, onde todos os servidores devem procurar participar de forma ampla, de forma livre, no sentido de debater as questões que interessam ao conjunto da categoria. A AND teve um aspecto muito importante também no que diz respeito a decisões anteriores de outras ANDs, que é de fortalecer o nosso Banco Central no conjunto do país e de capilarizar ainda mais a nossa instituição. Nesse sentido, é muito simbólico estarmos aqui hoje em Manaus, defendendo a implantação do banco nessa grande cidade do interior do Amazonas. Manaus hoje é uma metrópole com mais de 2 milhões de habitantes, tem um polo industrial avançado que emprega mais de 100 mil
trabalhadores, é uma região em franco desenvolvimento. Para isso, é necessária a presença de instituições financeiras, não só em Manaus, como em toda a região, e o papel do Banco Central é fundamental no sentido de acompanhar essas instituições. Então, eu acho que nós demos um passo muito importante, realizamos uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, com a presença do setor empresarial, representantes da Federação das Indústrias, do comércio local, de exportadores e importadores, todos pedindo, clamando pela vinda do Banco Central para esta importante capital do Brasil. E assim, eu acho que o sinal também cumpre com o seu papel social, fazendo com que o Estado brasileiro esteja presente nessa região que é estratégica para o nosso desenvolvimento. Colegas de todo o Brasil, é um prazer estar aqui em Manaus, a capital desse estado, onde nós, representantes dos sindicatos funcionários do Banco Central, estamos demonstrando que a nossa luta não é apenas pensando em salário, mas também pensando nos rumos do Brasil, nesse atual momento, bem como os assuntos pertinentes à instalação de uma possível agência do Banco Central em Manaus. E um dos itens que realmente nos levou a movimentar essa plateia, que realmente em torno de 86 pessoas, é que nós temos um assunto muito importante de caráter de nível nacional, que é a retenção do imposto de renda que é feito nos salários, não apenas dos servidores de todo o Brasil, mas também dos trabalhadores e até dos empresários, que pagam uma retenção na fonte muito alta. Então, esse ponto é interessante lembrar que a defasagem na tabela do imposto de renda, ela tem mais de 10 anos, e isso realmente acaba impactando no salário daquelas pessoas ou na renda familiar de muitas pessoas, de muitos cidadãos brasileiros. Esse é um ponto muito importante e que o sinal acabou também entendendo que deva ser levado como uma das metas para o ano de 2015. E tivemos a oportunidade de conversar e discutir no grupo 2 a estrutura de poder do sinal, quando foram apresentadas propostas discutidas ao longo de um ano pelo grupo que constituído para debater sobre esse assunto. O resultado, embora não tenha mudado a estrutura de poder, especialmente o sistema eletivo no sindicato, mostrou uma tendência de evolutiva no sentido de que as pessoas, os filiados, os delegados presentes na AND, a cada momento, estão vendo com maior acuidade, a gente pode dizer assim, os benefícios e as vantagens de um processo eletivo com a participação de todos os filiados para a escolha da direção do sindicato. Eu queria registrar também as propostas que os colegas filiados apresentaram no blog, muitas delas foram apreciadas aqui, e outras, infelizmente, por falta de tempo, acabaram ficando sem apreciação. E também dizer que eu sinto que a opção de fazer a AND em Manaus foi uma opção corajosa, de vanguarda, no sentido de mostrar para o banco, para o Brasil, especialmente para a região norte, que o Banco Central existe, que o Banco Central precisa estar presente nas regiões mais longínquas desse país, de forma a apoiar o cooperativismo, o microempreendedorismo, de dar oportunidade para que o cidadão seja defendido, muitas vezes, nas questões em que ele não tem conhecimento, quando é usurpado dos seus direitos e acaba perdendo na disputa, porque tem uma desigualdade de informação muito grande e o cidadão comum não tem como se defender. O Banco Central, presente em Manaus, presente nas capitais do Brasil, pode vir a ser o remédio para que a cidadania financeira seja, de fato, uma realidade na história do nosso país. Agradeço pela oportunidade de estar presente nesta AND e até uma próxima. Obrigado. Mais um AND, é importante que os filiados participem como delegados, né? Estou aqui como delegado, para discutir as questões de interesse dos filiados e dos servidores, né? Não só em termos de futuro, mas em termos de estrutura do sindicato. Nessa AND nós tivemos a oportunidade de chamar a atenção para a importância de valorização da atuação do Banco Central,
o fortalecimento da instituição, a necessidade de dar um pouco mais de capilaridade na sua ação com a sociedade e também discutimos questões que são importantes para nós que militamos no dia a dia do sindicato, que são as questões de estrutura de poder do sindicato, e embora não tenhamos feito nenhum ajuste e mudança na atuação na estrutura de poder do sindicato, nós demos um indicativo, diretrizes para que essa estrutura possa ser transformada, fortalecendo não só os organismos, como o próprio Conselho Nacional, mas inclusive na necessidade da gente pensar na alteração do sistema de composição da direção do sindicato. É isso que a gente quer. A gente vai continuar trazendo esse assunto para ser discutido nas plenárias das ANDs do sindicato, porque a gente quer ver cada vez mais o sinal transparente, cada vez mais o sinal com uma estrutura diretriz de direção eleita com o voto da participação do filiado, e a gente acredita que com isso o servidor vai querer cada vez mais ser filiado e se juntar a essa agremiação sindical, que é uma agremiação de representação política do servidor perante o banco e perante a sociedade. Participei como relator das discussões do relator durante a plenária, das discussões sobre a estrutura de poder do Sinal. Foi um processo democrático, um processo onde tivemos discussões muito ricas e como toda a AND, como todo o processo que nós tivemos aqui. Então, fiquei muito feliz por ter tido esse privilégio e também agradeço a todos os delegados pela ajuda e pela compreensão. Eu vim aqui para representar a unidade do pleito em favor dos técnicos do Banco Central do Brasil, com relação à modernização da carreira e da paridade de remuneração de 50% e 70% com relação aos analistas. A opinião geral que eu tenho com relação à AND é que o pleito foi realmente acolhido pela plenária e eu saio muito satisfeita com o resultado alcançado aqui com relação aos trabalhos dessa semana. Sou membro do Comitê Gestor do PAS-BC, essa é a minha primeira AND como delegada e neste item de PAS-BC, muitas questões importantes foram discutidas, sempre em prol da manutenção, da perenidade, da perpetuação do nosso programa de saúde, que é muito importante. Eu conclamo a todos a se envolverem nessa causa que é o PAS-BC, formando grupos de discussões, grupos de estudos em suas regionais, porque todas as informações geradas são super bem-vindas, porque este é um mercado voraz, este é um mercado super concorrido e nós temos que manter o nosso benefício, nós temos que manter o nosso direito. Eu sou o Jordan, sou diretor jurídico, vim para a AND não como delegado, resolvi me dedicar exclusivamente às funções jurídicas nessa AND, mas isso não impediu que eu participasse ativamente desse debate, desse rico debate que foi travado aqui na AND. Nesse 1 ano e meio como diretor jurídico, eu não vi, apesar da convivência que a gente tem com as pessoas, com os pleitos que eles colocam, você não tem uma percepção tão clara da importância do sindicato quanto participando de uma AND. Você vê pessoas defendendo posições nas quais acreditam com muito amor a essa causa. Então você fica cada vez mais convencido do trabalho que está fazendo e da importância do sindicato para a nossa carreira, para o nosso dia a dia. Foi muito enriquecedor participar da AND. Aos 26 anos de Sinal, a 26ª AND demonstrou um sindicato bem coeso, forte, unido e disposto à luta. A união demonstrada entre nós, consolidando cada vez mais o espírito de cordialidade e luta, fez dessa AND um momento muito importante para o sindicato. Desde a definição do local, Manaus, onde nós vimos com toda a forma de aproximação do sindicato com a sociedade local. Nunca vi uma aclamação pela nossa chegada como foi feita aqui.
né? O Banco Central do Brasil, infelizmente, não está presente aqui, e o problema existente hoje, com a falta de troco e a falta de presença do banco, mostra claramente a necessidade de o Banco Central estar mais presente. Com relação aos temas, nós debatemos, primeiramente, sobre rumos do sindicato, onde houve uma consolidação de propostas. Debatemos também uma consolidação da estrutura do sindicato, com um avanço cauteloso. E no terceiro grupo, nós tivemos uma discussão muito rica sobre campanha salarial e também assuntos de qualidade de vida. Daqui, a gente já sai com uma orientação de pauta e também com a possibilidade de já iniciar no próximo ano uma campanha unificada dos servidores públicos para que a gente consiga ter êxito na próxima campanha salarial. Estamos já preparados para que daqui a uma semana já iniciemos os trabalhos junto ao seminário que será realizado em Brasília sobre o Fórum de Servidores para unificação de propostas e calendário de mobilização.